não parou por aí. Teve um episódio lamentável entre o Pablo Fernandes e o Pedro, e essa repercussão toda, os desdobramentos, a permanência do Sampaoli, a saída do preparador físico, o não treinamento do Pedro, tudo quem vai contar pra gente é a Tatiana Tavares, está no Ninho do Urubu. Tati, pra você aquele bom dia, mas pra nação rubro-negra, que notícia desagradável, uma agressão fora de contexto. Eu até agora, eu acho que é complicado. O Sampaoli vai ter que saber administrar muito bem, porque provavelmente alguns jogadores não vão engolir essa história. Não sei se o Pedro permanece ou não, mas acho que se o Flamengo perder o Pedro, independentemente se ele for titular ou reserva, é um jogador extra classe, é diferenciado. Então é uma situação que agora cabe à diretoria mostrar que ela tem o comando, que ela sabe colocar em ordem a casa, porque o Flamengo pode ser prejudicado dentro e fora de campo, em ambiente e até em resultados. Salve nação, saudações rubro-negra. Separei para vocês um corte do programa Jogo Aberto da Band. A Renata Fã e o Chico Garcia falaram sobre o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro e também sobre o ocorrido com o Pedro, né? Ela repudiou o ato feito aí pelo Pablo Fernandes ao Pedro, ele que já foi demitido, né? Não Pedro, o Pablo Fernandes, tá? E galera, o fato preocupante do dia é o seguinte, o Pedro não foi treinar, cara. O que será que ele está pensando, hein? Não sei. Vamos lá então, as imagens são do Jogo Aberto da Band, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Quero pedir para você que gosta do nosso trabalho deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Seja bem-vindo, faça os seus comentários. O que você acha? Por que o Pedro não foi treinar hoje? Será que o Pedro está pensando em sair do Flamengo? Tomara que não, né, galera? Vamos lá então pro vídeo, simbora. Só que, justamente, um fato que poderia ser super relevante em campo, uma vitória de virada em Minas do Flamengo para cima do Galo, fica completamente fora de contexto na medida em que um jogador, o Pedro, atleta do Flamengo, atleta da seleção brasileira, foi agredido pelo preparador físico do Sampaoli, o Pablo Fernandes, que já foi demitido pela diretoria do Flamengo, era o mínimo. Mas muita gente estava na expectativa, será que o Sampaoli, que tem esse profissional na sua comissão técnica, será que ele vai pedir o boné? Será que ele fica? Será que o Flamengo quer que ele permaneça? Claro que é um momento decisivo, tem Libertadores, o Olímpia pela frente, o Flamengo volta à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, porém, isso tudo foi parar na delegacia. Teve um exame de corpo e delito do Pedro, soco, tapas, o atleta não treinou nessa manhã, é uma situação chata porque ele alega uma perseguição psicológica, desde que o Sampaoli chegou ele nunca mais foi um titular absoluto, o Gabigol reconquistou a posição, ganha confiança, permanece mais tempo, é uma decisão do técnico, ninguém pode questionar isso, mas o Pedro deve ter seus motivos também, e por isso, depois dessa longa explicação que me parece ser necessária, a gente vai entender o que está acontecendo no Flamengo e o que aconteceu de sábado até agora. Que coisa. O preparador físico deu tapinhas no rosto dele. Pedro, então, tirou esses tapinhas. O preparador físico deu um passo atrás e desferiu um soco na face do atacante Pedro. Thiago Maia e Gerson, os dois volantes, conseguiram conter o preparador físico. A iniciativa de registrar um boletim de ocorrência partiu do próprio Pedro. Na delegacia, durante a madrugada de domingo, o zagueiro Pablo, o atacante Everton Cebolinha e o próprio Thiago Maia prestaram depoimento, confirmando que viram os 3 tapas e o soco. Aos policiais, Pablo Fernandes preferiu o silêncio. Enquanto os atletas e o membro da comissão foram liberados, o atacante partiu para o Instituto Médico Legal, onde um perito confirmou a agressão. Nós vamos aguardar o laudo do médico. Não há mais o que fazer, as pessoas já foram ouvidas, até pelos compromissos profissionais que os jogadores, os atletas de hoje, eles percebem. A equipe do Flamengo possui um jogo na quinta-feira, já pela Libertadores, eles precisam deslocar o mais rápido possível para o Rio de Janeiro. E é isso, a polícia está bem tranquila, o caso já foi praticamente solucionado e os autos serão encaminhados ao Poder Judiciário e Ministério Público. Nas suas redes sociais, Pedro fez um desabafo. Falou dos poucos minutos que vem tendo em campo e disse que sofria uma covardia psicológica. Em tela, só agressão física, e essa agressão física do preparador físico. Não abordou nenhum tema, nem de técnico, nem de constrangimentos que estava sendo sofrido, minutagem de jogo, nada disso. O dia raiou no Ninho do Urubu e ninguém deu um pio. Sampaoli só foi se posicionar por volta do meio-dia, lamentando o ocorrido, mas sem condenar nenhuma das partes. Postura condenada por torcedores. Durante a tarde, Pablo Fernandes pediu desculpas a Pedro e a todo o elenco. O posicionamento final do próprio Flamengo só veio à noite, demissão do preparador físico, que já tinha se envolvido em outras polêmicas lá na Europa. Em 2021, quando estava no Olympique de Marseille, Pablo foi suspenso até o fim da temporada por ter dado um soco em um torcedor que invadiu o campo. Mas tem a cobrança minha, pessoal, que é muito mais
forte do que vocês imaginam. Não me foi prometido nada, não me foi mudado nada, não quero nada de diferente, não preciso de jogadores diferentes, porque se não der com esses jogadores é porque eu não consigo, porque eu sou errado. Pronto. O time vino acá, vino a ganar, sufrió alguna incomodidad en algún momento del juego porque o time rival tiene muy buenos jugadores, entonces hace 5 años que Flamengo no gana acá, entonces para nosotros es un triunfo muy valioso. Fora todo o ocorrido, a vitória do Flamengo no segundo tempo foi espetacular, com a assinatura total do Arrascaeta pelo gol, pela assistência. Estava sendo preservado por causa da Libertadores, entrou na partida e fez toda a diferença. Não parou por aí. Teve um episódio lamentável entre o Pablo Fernandes e o Pedro. E essa repercussão toda, os desdobramentos, a permanência do Sampaoli, a saída do preparador físico, o não treinamento do Pedro, tudo quem vai contar pra gente é a Tatiana Tavares, está no Ninho do Urubu. Tati, pra você aquele bom dia, mas pra nação rubro-negra, que notícia desagradável, uma agressão fora de contexto. Eu até agora tô estarrecida com essa história. Oi, Renata, muito bom dia para você, Chico, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Aqui no Jogo Aberto a gente sempre costuma falar de futebol com muito bom humor, né? Mas hoje é realmente um dia muito triste para quem gosta de futebol, não só para os torcedores rubro-negros. Como vocês já acompanharam aí na reportagem, o Pedro foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernandes. Ele que antes de levar o soco levou 3 tapas no rosto. Isso tudo porque o jogador se negou a aquecer no final do segundo tempo, enquanto o Sampaoli ainda podia fazer uma substituição. Vou trazer aqui algumas informações de bastidores, porque dentro do vestiário, o Pedro, Renata, mexia no celular, conversando com familiares, né? Ele que não está satisfeito, claro, em ficar no banco de reservas. Ele foi surpreendido aí com esses 3 tapas e um soco. O Thiago Maia foi o primeiro jogador que tentou separar a situação e aí chamou o volante Gerson. O Gerson que segurou aí o preparador físico pelo colarinho, jogou na parede, tentou separar toda aquela situação. O Pedro ficou meio que sem ação, indignado, pediu então para se encaminhar à delegacia, foi até lá, fez o boletim de ocorrência junto com 3 testemunhas, né? Cebolinha, Thiago Maia e também o zagueiro Pablo. Fez esse boletim de ocorrência, passou pelo exame de corpo e delito, que foram aí detectadas lesões na face, no lado direito, e também uma lesão na boca. Depois de tudo isso, a diretoria do Flamengo chegou a cogitar a saída do Sampaoli e também de toda a sua comissão técnica. Só que o que ficou definido? Inclusive, o nome de Rogério Ceni foi bastante comentado aqui no Ninho do Urubu, porque ele tem uma boa relação com os jogadores do Flamengo. Mas ontem, em uma reunião, diretoria e também o presidente Rodolfo Landim, ficou definido que Sampaoli está mantido no cargo. Ele, inclusive, o argentino teve aí a opção de ficar ao lado do seu preparador físico, mas preferiu, então, se separar. Por que o Flamengo, até o momento, não se pronunciou de forma oficial? Porque o Pablo Fernandes, Renata, ele prometeu ao Sampaoli que vai fazer uma carta de demissão. Então essa carta de demissão vai chegar ainda hoje aqui no Ninho do Urubu. Ele sai, o filho dele, o Marcos Fernandes, também é preparador físico, ainda não tem um futuro definido. A gente aguarda aí um posicionamento do Flamengo. O Flamengo que começou a treinar às 9 horas da manhã. Pedro não veio treinar, então também tem um futuro indefinido. E, inclusive, vale destacar que Pedro vai ser multado pelo ato de indisciplina de ter se negado a aquecer. Mas agora a gente já não sabe mais qual vai ser o futuro do jogador que não apareceu por aqui, Renata. Agora eu não entendi. O Pablo Fernandes vai fazer uma carta de demissão, mas ele não foi demitido pelo Flamengo? Obrigada, Tati. Chico, tem coisas que não podem ser colocadas lado a lado. Você tomar um soco, tapas, isso não pode nem ser comparado com uma indisciplina. Ah, mas isso motivou, mas é desproporcional. Não. É totalmente diferente. Então, o Flamengo, eu até escrevi sobre isso. Não gosto de escrever, eu sempre espero. Acho que é justo com o telespectador que ele saiba a opinião da gente aqui primeiro e não na rede social. Mas ontem eu pensei muito sobre, desde sábado à noite, escrevi sobre isso, porque acho que é fora de contexto. Não tem como, em qualquer situação, você poder minimizar uma agressão, algo como aconteceu. Eu não consigo deixar isso de lado ou encontrar uma justificativa, não existe. Não existe. São coisas separadas, eu acho que o Flamengo age bem nesse sentido. O Pedro, realmente, você não pode normalizar um jogador que se nega a aquecer, porque senão isso vira uma rotina dentro do vestiário. Qual é o recado que você passa? Daqui a pouco, porque eu não estou jogando, porque eu não sou titular, eu não vou aquecer com os demais jogadores. Isso é uma coisa. Quando envolve um soco no meio da conversa, acaba qualquer argumento, né? A qualquer justificativa. Você pode trabalhar com o Pedro em separado aquilo que ele fez, mas em relação ao soco, em qualquer emprego que você faça isso, é demissão sumária por justa causa. O cara vai embora sem direito a nada. Ele deu tapas e soco num companheiro de equipe. Não tem justificativa. O grande lance, Renata, que pegou nos bastidores era esse cara, o Pablo Fernandes, era muito importante dentro da comissão técnica do Sampaoli. Então, de que forma o Sampaoli agiria? E ele emite uma nota meio que tentando colocar panos quentes, apaziguando, dizendo que a violência não é o melhor, que ele sempre opta pela conversa. Isso incomodou alguns jogadores e aí você começa a criar rachas dentro do elenco, né? Jogadores que, obviamente, a maioria, pelo que eu sei, ficou atrás, ficou defendendo o Pedro e depois... Provavelmente alguns jogadores gostam do trabalho do Sampaoli e ficariam divididos nessa história. E o Flamengo passou o domingo inteiro tentando resolver isso. O Pablo tá fora e o Sampaoli, se ele quisesse se solidarizar com o cara, também estaria. Só que aí o Flamengo teria um problemaço. Tem uma decisão contra o Olímpia na quinta-feira.
E o time começou a mostrar uma evolução, talvez o melhor momento do time na temporada. Pô, começou lá com o Vitor Pereira, nem indo pra final do Mundial, perdendo Carioca, perdendo Supercopa, o time ruim, criticado, chega o Sampaoli e acalma. E aí agora você cria uma crise interna, que coisa incrível. Olha, acho que o jogo contra o Grêmio, quando ele reedita o Quarteto Mágico, que tem as melhores lembranças dos últimos anos, quando ele traz o Everton, a Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gabigol, isso mexeu muito também com o torcedor do Flamengo, que lembra com carinho desse momento mágico, não é, na trajetória do time. Só que agora o que eu vejo também é que o Flamengo realmente, eu concordo com você, ele ficou numa berlinda, porque tem uma decisão de Libertadores, tem o lado do campo, mas tem um aspecto que é a questão de respeito, a questão de justiça. Você não pode... É como se o preparador físico, ele coordena atividades dos jogadores, ele é um cara que tem a confiança do treinador, ele é uma figura extremamente importante. E no caso do Pablo, ele dava treinamentos também, ele fazia outras coisas. Então, eu acho que é complicado, o Sampaoli vai ter que saber administrar muito bem, porque provavelmente alguns jogadores não vão engolir essa história. Não sei se o Pedro permanece ou não, mas acho que se o Flamengo perder o Pedro, independentemente se ele for titular ou reserva, é um jogador extra classe, é diferenciado. Então é uma situação que agora cabe à diretoria mostrar que ela tem o comando, que ela sabe colocar em ordem a casa, porque o Flamengo pode ser prejudicado dentro e fora de campo, em ambiente e até em resultados. Quando o Pedro ele comenta na covardia psicológica que ele vem sofrendo por parte dessa comissão técnica, ele não se refere apenas ao Pablo, e sim às atitudes do Sampaoli. Então como é que vai ficar o clima do Sampaoli com o Pedro se o Pedro permanecer e com os demais atletas? Então o Sampaoli também vai ter que ser muito hábil para tentar não perder o vestiário para essa decisão de quinta-feira. Que resposta o time vai dar em campo? Os próximos dias eles serão decisivos para o Flamengo, para a gente entender de que forma isso vai ser ou apagado, ou com uma virada de página, ou então isso vai ter, né, consequências nos próximos jogos. Eu estou muito curioso para saber o que aconteceu. O Flamengo, no melhor momento do time no ano, criou uma crise interna que a gente nem consegue explicar. E o Pablo Fernandes poderia muito bem ter relatado ao Sampaoli o que aconteceu, Exato. Deixar que o Sampaoli conversasse com o Pedro, já que o Sampaoli redigiu uma nota dizendo que acredita no papo, na conversa, e aí o Pedro poderia ser multado, poderia ter uma conversa com a diretoria também, mas quando você perde a razão e você vai direto, primeiro dando tapinhas e um soco, tapinhas não, porque é tapa mesmo, e você dá um soco num jogador ou num preparador físico faz esse tipo de coisa, eu não vejo razão, não vejo justificativa nenhuma, é algo que mexe com o meu entendimento profissional do futebol e da ética que existe nesse em qualquer esporte. Cara, é inacreditável. No melhor momento do Flamengo no ano, acontece uma coisa dessa, né? E agora Pedro não aparece para treinar no Flamengo nesta segunda-feira. O atacante Pedro não compareceu ao treino dessa segunda-feira, que estava marcado para as 9 horas, no Ninho do Urubu. Sampaoli chegou no Ninho por volta de 7h30 da manhã e os atletas foram aparecendo logo em sequência. Pedro não se reapresentou e tampouco deu justificativa à diretoria que o aguardava no CT. Não houve qualquer liberação da presença dele. A assessoria do jogador não está ciente do assunto. Cara, nem a assessoria do Pedro sabe por que ele não foi treinar, né? O Flamengo vai esperar uma justificativa do Pedro antes de decidir se haverá uma nova punição. No domingo, a diretoria já havia definido que Pedro será multado por ter se recusado a seguir no aquecimento durante o segundo tempo contra o Atlético Mineiro. O contrato do Pedro foi renovado em janeiro deste ano, quando ele passou a receber um dos maiores salários do elenco. O novo compromisso é válido até dezembro de 2027. Tá aí, galera, mais um problemão, hein? Pedro não apareceu para treinar e agora a diretoria do Flamengo espera uma justificativa válida para que ele não seja punido mais uma vez. Ele será multado, né, pelo ato de indisciplina por ter se recusado a aquecer, né, no final do jogo. E agora, se ele não apresentar uma justificativa válida, ele será punido mais uma vez. E aí, será que é o fim da linha do Pedro no Flamengo? Será que ele já pensa em deixar o Flamengo? Ele tinha recebido uma proposta multimilionária do Al Hilal do Jorge Jesus, né? Há um mês atrás. E ele recusou uma proposta de 30 milhões de euros para o Flamengo e uma proposta salarial para o Pedro de 60 milhões de reais por ano de salário. E ele recusou. Pois é, e agora? O que vai acontecer, né? Tudo isso poderia ter sido evitado, só que aconteceu. E agora? O que vai acontecer daqui para frente? Veremos mais tarde, né, galera? Infelizmente, isso aconteceu no melhor momento do Flamengo na temporada, né? Flamengo que tem jogo contra o Olímpia, quinta-feira à noite. Cara, a gente só tem que torcer para que tudo dê certo, né? Pois é muito triste isso que está acontecendo neste momento no Flamengo. Valeu, pessoal, tamo juntos, deixa o like para ajudar o nosso trabalho, se inscreva no canal e ative o sininho. Tô triste, como vocês podem ver, você também que ama o Flamengo deve estar triste
com este momento, com essa situação desagradável, né? Saudações, fui!